Olá, pessoal! Você aí já passou por algum problema em relação à orientação? Você como orientando, você como orientador, você tem esses problemas? Eu enxergo que o processo de orientação, ele é algo que não é trabalhado, não é discutido nas universidades, e nós temos muitos impasses e muitos problemas nesse processo de orientação. Eu acredito que quem foi bem orientado consegue repassar essa técnica que recebeu através dos seus orientadores. Só que quem não foi bem orientado, que acontece muito, como fazer isso de uma forma eficiente? E hoje o nosso vídeo é para isso, é para que vocês consigam realizar o processo de orientação de uma forma eficiente. Então, eu preparei para vocês lições para uma orientação eficaz na pesquisa jurídica. Apesar esse vídeo ser preparado totalmente para quem é da pesquisa jurídica, quem é fora da pesquisa jurídica pode utilizar as estratégias adequando a sua forma de pesquisar, ok? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender é olhar para os problemas para que a gente consiga identificar e melhorar. E aí, eu lancei lá no nosso canal do Instagram uma caixinha de perguntas e coloquei o que seria uma forma eficiente de orientar? E essas foram as respostas recebidas. Te mostrar onde você errou e não simplesmente corrigir o erro. Isso que é um ponto interessante. O que realmente orienta, que explica, que te dá um norte, que te dá um norte do que pesquisar. Dar assistência, orientar de forma efetiva e técnica, bem como estar à disposição. Eu acho que é um ponto que vocês vão ver, disponibilidade, ter, né? Realizar feedbacks pacientes, ou seja, corrigir, né? Eu acho que é um ponto que a gente vê muito aqui nessas respostas e é algo que muita gente sofre mesmo. É, Orientar em vez de fazer pelo aluno, eu vejo muitos orientadores fazer pelo aluno. Isso é muito ruim, porque quando você faz, ele não aprende. Ele vai passar, vai acontecer, só que ele não vai aprender, a pessoa não vai progredir, isso é muito ruim. Fazer realmente correções para melhorar essa atuação, ser paciente, ser claro, objetivo e cativante. O que eu vejo assim dos alunos reclamarem? Sabe aquelas respostas vagas, aquelas coisas assim? Enxugue isso, aponte isso, só que não fala como fazer. Eu acho que mais atrapalha o processo de orientação do que ajuda. Porque assim, a gente tem que entender que o orientando, ele não tem o discernimento ou a capacidade de melhorar aquilo só com você precisa melhorar nessa parte. Essa frase, precisa melhorar isso aqui, ou você precisa reduzir isso daqui. Não é uma boa orientação. Por quê? O processo de orientação ele tem que ser pontual. Olha, o texto está ruim por causa disso, disso e disso. Eu acredito que seria bom você destacar ou melhorar o texto nesse sentido, nesse sentido e nesse sentido. Quando você faz isso de forma clara, ajuda as pessoas. E aí é por isso que está recorrente aqui as pessoas colocando, ser claro, objetivo e cativante, ser claro, pontual, muitos olham só por cima. Isso é um grande problema. Orientar não é sobre a matéria, mas sobre a metodologia. Isso é muito importante, a gente vai falar disso. É um erro que eu vejo de forma recorrente. Um comentário maior aqui que essa pessoa deixou no meu inbox. O que é bom? Quando o orientador te dá suporte, faz indicações de fontes, debate com você aquele assunto, fazendo com que a sua ideia amadureça de forma gradual. O que é ruim? Quando o orientador está ali somente por obrigação. Ele não te orienta, não faz comentários, nem sequer dá o trabalho de ler o que você manda para ele. Na verdade, ele te desorienta. Isso é muito comum no processo de orientação. Outros comentários que eu recebi também no inbox foi: um bom orientador é aquele que ouve e compreende de verdade o projeto de orientação. Eu acredito que é fundamental que ele entenda que o aluno realmente quer pesquisar e escrever, entende a essência da ideia principal. É como um ouvido pessoal, que eu mesma vivenciei isso, de orientadores que transformam completamente a ideia original do aluno,
Quando isso acontece, o projeto perde a sua essência. Acredito que que um bom orientador necessariamente tende a ser como um inimigo, mas não um inimigo da orientação, mas sim um inimigo dos erros, das inconsistências. Isso é muito importante, pessoal. O papel do orientador é realmente retirar esses erros, observar o que pode acontecer, esse olhar que ele tem que ter de forma crítica. Que um diferencial, por fim, acho que um diferencial do trabalho seria a cobrança periódica dos quesitos. Isso aí eu também concordo. Para organizar melhor, a partir disso essa escutativa que eu tive lá no Instagram, eu destaquei os principais pontos que foram mencionados. Primeiro, comunicação, clareza e direcionamento. Então, o orientador ele tem que ser claro no que ele está querendo. Ele não pode deixar em entrelinhas. Não adianta ele mandar um áudio e no áudio que ele mandou, ele vai escrever a mesma coisa no trabalho. O áudio superficial, 1 minuto. Ah, você precisa reduzir a quantidade de tópicos. Isso não é orientar, gente. Orientar é, olha, eu acredito que esse ponto, esse ponto, você pode trazer dessa forma, destacando assim, o que que você acha? E uma coisa, gente, o orientador não sabe de tudo. O orientador, ele vai dar a ideia e o aluno pode comprar ou não a ideia, ele pode concordar ou não com a ideia, e eles vão amadurecendo. Suporte, acompanhamento e motivação é um papel também do orientador. Feedback qualificado e rigoroso. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu sou muito rigorosa nas correções e que eu prefiro ser rigorosa. Eu até brinco que eu ainda vou deixar de ser, mas eu não consigo deixar o meu nome como orientadora e ver erros gritantes que existem. Muitos colegas falam, mas o trabalho é do aluno, mas o meu nome está ali como orientador. Se o trabalho está ruim e eu deixei passar, é o meu nome que eu estou colocando em risco. O fundamento fomenta a autonomia e amadurecimento desse aluno, e essa autonomia é uma coisa que eu vou dar uma estratégia aqui para vocês. Porque muitas vezes o orientador acha que o aluno tem que fazer tudo e trazer só para ele pronto, para ele dar uma lidinha e pronto, acabou. Isso não é orientar, gente. Isso é você ser passivo no processo. Você não aprende, ele também não, e o papel do orientador não é esse. Você tem que conduzir esse processo. Significa que eu vou fazer tudo pelo aluno? Não, eu não faço. Muitas vezes, eu deixo o aluno quebrando a cabeça e depois eu chego com a solução. Muitas vezes porque eu já sei, mas quero esperar para ele criar aquele amadurecimento, e outras vezes é porque eu realmente ainda não tinha aquela percepção, e isso chega também no processo de amadurecimento da pesquisa, que a orientação também a gente vai aprendendo, temos novas percepções, a gente não sabe de nada, a gente está aprendendo todos os dias. Ter competência, postura profissional e uma gestão bem organizada, e com isso a gente vai ali alinhar e conduzir a pesquisa. O que que a gente não pode fazer? O que que o orientador não pode fazer? Ter desinteresse, ser superficial e abandonar a pesquisa. Quem dá o ritmo, quem dá e conduz a pesquisa é o orientador. E aqui eu acho um absurdo aqueles orientadores que não fizeram nada e ainda colocam um nome no trabalho para publicar. Não orientou de forma alguma e fez tudo de forma superficial e ainda dão o seu nome, colocam o seu nome lá para ganhar pontuação em cima do aluno. E aí eu coloco muito isso para os meus orientandos, eu só vou colocar meu nome porque eu coloco. A orientação tem o meu dedo em todos os momentos, tanto na correção do texto, como na construção das ideias, na delimitação da pesquisa, na construção metodológica, ou seja, eu estou ali presente, por isso a orientação existe. E aí eu me sinto legítima a colocar meu nome. Nunca coloquei o nome em um trabalho que eu não fiz isso. Isso aí é uma coisa que eu posso ter claro na minha cabeça e na minha mente. Que eu não vou usar de ninguém, já me ofereceram, Michele, coloca seu nome para a gente conseguir publicar numa revista A1, porque revistas A1, por exemplo, não publicam sem doutor. Eu não coloco. Se eu for entrar como coautor, eu vou atuar ou escrever em algum tópico, ou
destacando, ou melhorando, ou refazendo alguma coisa que está mal feita. Então, eu vou ter essa atuação. E eu acho que é isso que é uma postura de orientador. Não é uma postura onde que você é superficial, coloca uma única frase e acha que isso foi orientar. Ter controle excessivo e descaracterizar a ideia é um ponto que a gente não deve fazer. Algumas vezes a gente pensa assim, aconteceu comigo esse semestre, uma aluna fantástica, ela é muito boa de escrita, e ela estava com um trabalho 80%, um trabalho mediano. E eu queria que o trabalho dela fosse 100%. E aí eu falava com ela assim, a gente precisa do tempero, a gente precisa do tempero. Ou seja, nos 80% ela ia fazer ela ia ser aprovada, tudo bonitinho. Só que eu queria que fosse além. Só que eu ainda não tinha enxergado que era isso, porque o processo de orientação dela começou atrasado, começou depois. E é, eu acabei mudando muitas coisas. E aí, uma certa hora eu fiquei pensando, será que eu descaracterizei a ideia dela? Aí depois eu voltei, falei, não descaracterizei. Tá aí, só tá melhorado. Eu não mudei a ideia. Essa reflexão a gente tem que fazer o tempo todo, sabe? é, Melhorar a ideia do aluno sem descaracterizar e fomentar para que o tempero aconteça. Tanto que inicialmente ela estava meio assim, tal, aí quando ela entendeu o que eu queria, ela trouxe uma jogada muito boa, ficou muito legal. Então, o trabalho dela para mim tem impacto para tribunal. Então, tipo, vai mudar entendimentos de tribunal. Então, é isso que a gente tem que ter. Nós, como orientadores, a gente não pode descaracterizar, mas também a gente não pode ser desinteressado de achar que qualquer coisa que a pessoa entregar tá bom. A gente tem que dar feedback eficaz, não desmotivar o aluno. E o que, que é esse feedback ineficaz? A gente precisa destacar críticas construtivas para não desmotivar o aluno. Então, por exemplo, acontece muito. Eu corrijo tudo, aí no final eu escrevo assim, parabéns, você foi ótimo. Aí os alunos viram, professora, a senhora corrigiu 59 vezes. E no final ainda disse que eu estou de parabéns. Aí eu viro, mas está. Por quê? O ato da minha correção não tira o valor daquele trabalho realizado por aquele aluno. E aqui também tem um outro ponto. Alunos que você sabe que tem um potencial grande, enorme, e você é, deixa ele solto e não leva ele para frente, eu acredito que isso também é um feedback ineficaz. Por quê? Porque se ele é muito bom e você não fala assim, ou acorda para a vida, ou você é bom, seu potencial é bom, vamos em frente. Se você não faz esse papel, você deixa neutro, você se torna ali basicamente um abandono e deixa a pessoa muito boa vai deixar de ser bom. Então, por quê? Porque ela não vai atingir o potencial dela. Então, esse meio termo, eu acho que é um papel muito importante do orientador. Não, outro detalhe. Elogios, extremos elogios sem correção. Isso eu também não gosto. Eu não sou a favor. Estavam lá nos comentários do pessoal e eu também não concordo. A pessoa não corrigiu nada do seu trabalho e só elogia. Gente, um trabalho, ele merece elogios, beleza. Mas se não corrigiu nada, significa que a pessoa nem leu. Porque alguma coisa a pessoa vai ter que apontar. Qualquer pessoa que eu pegar um texto, eu vou corrigir alguma coisa. E qualquer pessoa que pegar o meu texto vai corrigir alguma coisa. Então eu preciso ter essa percepção e entender que esse feedback ele não pode desmotivar nem por um lado nem para o outro. E aí, pessoal, muitos podem se perguntar: e aí, o que, que eu preciso então para fazer uma boa orientação, ser um bom orientador? Na pesquisa jurídica, eu entendo que o principal ponto é entender de metodologia. Muitos professores de direito falam assim: não, metodologia não é comigo, eu oriento, mas eu não falo de metodologia. Gente, você precisa ter o básico para saber orientar.
Metodologia não é só saber se é quant, qual, o que é isso. Metodologia é entender a pesquisa, qual é a problemática, os objetivos gerais, específicos, ter aquele desenho metodológico da pesquisa, fazer um sumário coerente, coeso, que destaque ali os principais pontos. Isso é muito importante. Outro ponto essencial. Pessoal, quem nunca escreveu e não pesquisa, não sabe orientar, gente. Infelizmente, o processo de orientação, ele vem da nossa vivência, da nossa experiência. A gente tem que ter experiência em pesquisa. Se você não pesquisa, você não vai saber o que você precisa orientar. É a partir das nossas vivências que a gente fala, oh, faz isso e não faz aquilo, porque isso aqui dá errado, isso aqui dá certo. Então, a gente precisa contar isso para o aluno. Ter uma escuta ativa, não sabemos de tudo. Gente, eu aprendo todos os dias com os meus alunos, com os meus orientandos, todos os dias. E saber dosar, olha, aqui eu estou te escutando, eu entendi o que você quer, mas vamos fazer desse jeito, porque esse é o melhor caminho? Isso é orientar. Não significa que eu não escutei, você precisa escutar o seu orientando. Outro ponto importantíssimo no processo de orientação: definir cronogramas e prazos. Eu costumo, no meu processo de mentoria, as mentorias eu já faço diretamente. Já defino prazos de acordo com a escala, porque quase sempre todo mundo chega para mim na mentoria desesperado, né? Já está no, no processo. Agora, os meus orientandos, por exemplo, eu deixo dentro do conforto deles. Quando eu vejo que não está saindo do lugar, eu percebo assim, não, então eu tenho que fazer, eu tenho que atuar em cima disso. E aí eu vou definir os cronogramas. Se a pessoa não está seguindo os cronogramas, eu vou chamar novamente e falar, olha, você não está seguindo. Nisso a gente vai perder ou processo de orientação, eu posso abandonar, como diz, eu posso demitir o meu orientando, porque ele não está fazendo no prazo, ou eu posso reajustar o prazo, porque no final ele vai acabar reprovando se você não fizer de uma forma coerente. Isso é a honestidade que você tem que ter com o seu orientando. Realizar correções periódicas. Gente, isso aqui é importantíssimo. Não deixe para orientar no final. Trabalho pronto, a pessoa, não, agora o meu orientador vai ler. E aí ele vem querendo mudar tudo no processo. Não existe isso, gente, não pode acontecer. A orientação é periódica e ela tem que ser qualificada. O que significa ser qualificado? Significa que você tem que trazer os apontamentos e ir melhorando ao longo do processo com o seu orientando. Você não pode deixar para o final. E eu realizo encontros periódicos para troca de informações e tirar dúvidas. E isso à medida do que vai ser na necessidade da pesquisa. É muito adaptado a cada pesquisa. Uma estratégia que eu acho interessante é a agenda de trabalho, como eu comentei com vocês, eu estabeleço cronogramas com os meus orientandos. Então, aqui estão os prazos, aí eu defino por semana. Isso aqui eu faço no Drive, porque ele vem aqui, clica e vai, como se fosse um check. Ele fica feliz, eu fico feliz, porque vai caminhando, vai surgindo e vai tendo procedimentos. Isso daqui é importante. Ou você faz isso, ou pede o seu orientando para fazer essa agenda dele e te mostrar. Eu acho que isso é um ponto essencial. Resumindo, então, o orientando. Para você ser um bom orientando, né? Para você receber uma boa orientação de um bom orientador, eu aconselho aos orientandos que realizem aí uma pesquisa exploratória muito boa do seu conteúdo, porque senão você não vai saber discutir isso com o orientador. Entender um mínimo de metodologia. Se tiver dúvidas metodológicas, tirar essas dúvidas com o seu orientador. Aceitar a sugestão e buscar sempre o orientador. Lembrando que orientandos, cada orientando tem um orientador. O orientador tem 20 orientandos, no meu caso. Mas tem aí orientadores que tem 2, 3, então isso atrapalha muito. Os orientadores, ter disponibilidade ativa para a orientação, não fazer pela parte, não fazer pela pessoa, mas ter um acompanhamento periódico. Alinhar a metodologia realizada, e, gente, isso acontece durante toda a pesquisa. Recentemente, uma aluna, eu tive que
acho que a terceira vez que a gente vai lá e muda a metodologia dela, não muda, mas melhora o processo de escrita e de demonstrar aquela metodologia dela. Ter uma comunicação qualificada, definir ali cronograma, prazo, sem tirar a autonomia do aluno. Então, se você não quer montar o cronograma para ele, no meu caso, eu monto com eles, eu boto eles do lado e a gente monta juntos. Mas se você não quer fazer isso, peça que ele faça uma agenda e que você aprove essa agenda. Isso é muito importante. E para finalizar, eu deixo para vocês um guia prático de uma boa orientação. O que fazer, né? Então, primeira coisa, no primeiro encontro, você vai definir o tema e os prazos. Então, faça um cronograma que tem que ter prazo para pesquisa exploratória, prazo para desenho de pesquisa, que é problemático, objetivo geral, específico, justificativa, prazos para o desenho metodológico, a metodologia que a pessoa quer utilizar, ela já tem que trazer algo, feedback para você. E a elaboração do texto ali, você vai definir, o tópico 1, o argumento 1, você vai fazer até tal dia. Então, você monta esse cronograma com a pessoa. Ou peça que ela monte e você aprove. E aí, a partir disso, vocês começam a fazer um feedback, um encontro periódico com correções periódicas. Como é isso? Vocês viram que aqui a setinha tá só para cá. Agora aqui ela vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque os encontros é o momento de você tirar dúvida, alinhar as ideias e perspectivas, e não pode ficar muito tempo sem o contato. Só que para você fazer um bom encontro, você faz o primeiro, aí a pessoa vai elaborar. Você faz a correção e aí você volta a encontrar com a pessoa. Então, assim, eu sempre vou fazer ter correção para depois ter o encontro. Então, correção, encontro, e no encontro você discute os problemas. Sempre tem que fazer encontros, professora? Não, à medida que forem necessários. Mas as correções, elas têm que ser periódicas e sempre acontecer. E lembrando que as discussões de metodologia, elas devem aí passar por todos os momentos, porque é assim que você vai destacando e apontando o que é um bom resultado, como que a gente pode justificar essa questão, e aí você vai fazendo isso durante todo o processo de orientação. Pessoal, se você quer saber mais sobre pesquisa jurídica, sobre metodologia, no nosso canal do YouTube você encontra aí uma playlist sobre pesquisa, sobre projeto de pesquisa, tudo voltado à pesquisa científica e pesquisa jurídica específica, além também de vídeos para você melhorar aí a sua atuação prática dentro do processo aí de construção argumentativa. Então, eu deixo para vocês o canal à disposição e meu muito obrigada. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então nos encontramos lá no Instagram do @mentorizando. É isso, pessoal. Até mais.